Fala galera, aqui Maitê, mais conhecida como Estuda Gordinha. Resolvi aparecer no vídeo hoje, tem algum tempo que o pessoal tá me cobrando isso. Ah, você tem que fazer mais live, você tem que fazer mais vídeo, falar mais um pouco sobre planejamento, falar mais um pouco como você se organiza. E como eu sou do contra, né? Enquanto eu tava bem, eu não apareci. Aí hoje que eu tô bem desarrumada, bem esculhambada, rouca, cheia de sinusite, aí eu resolvi fazer o vídeo. Não, gente, falando sério, é porque as ferinhas já voltaram para as aulas. E aí, com isso, eu tenho um período curtinho durante a tarde de silêncio e paz para eu poder fazer esse vídeo e a gente ter esse papo. Mas antes da gente falar sobre planejamento especificamente, eu queria falar um pouquinho antes sobre expectativas. Eu percebo, assim, entre as pessoas que chegam para a consultoria e até as pessoas que falam comigo no direct, que conversam sobre estudos, uma expectativa muito alta, muito dura consigo mesmo. As pessoas querem, em 3 meses de estudo, tá competitivo, tá alcançando nota de corte, independente das suas condições individuais e do seu ponto de partida. E o que é uma ilusão, né? Momento trago verdades. A maioria das pessoas acaba deixando para começar a se preocupar em estudar quando os boatos do edital começam a surgir. Só que quando os boatos do edital começam a surgir, é porque o processo administrativo de licitação da contratação da organizadora já estão em curso, o órgão já fez o seu levantamento de necessidades, já tem noção de quantas vagas precisa, já houve a confirmação da necessidade do concurso, e aí começa a se colocar em movimento todo o procedimento de contratação da organizadora e efetivamente do concurso em si. E aí começam os boatos, começa a sair naqueles IGs famosos de concurso que vocês conhecem, e começa um zum, 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 e aí que a galera resolve aparecer e começar a estudar. O que não dá para ser assim, né, gente? Vamos combinar que se a gente tem, e aí eu vou pegar aquela pessoa mediana, tá? Não estou falando de gênios, que aliás não tem no serviço público, nunca encontrei um gênio real, oficial. São todas pessoas muito esforçadas que um dia passaram numa prova. Então, a pessoa mediana, se ela está há muito tempo sem estudar, se ela se formou há mais de 5 anos, ou se ela se formou até há mais de 2 anos, considerando que o direito é bem dinâmico, já mudou bastante em 2 anos, você vai precisar de um tempo para formar novamente a sua base e refrescar aqueles conceitos todos na sua cabeça. Ler novamente a lei seca até as alterações legislativas. Tudo isso leva tempo. Muito mal comparando, vocês que me acompanham um pouco mais de tempo sabem que eu fui diagnosticada com fibromialgia. A partir daí, a minha rotina de vida, a minha dinâmica teve que mudar completamente. Eu fui obrigada a incluir na minha vida a atividade física. E aí a partir daí, estou indo diariamente, fiquei 2 semanas sem ir por conta da sinusite, mas estou retornando, vocês estão até vendo a minha roupa de malhar. E é engraçado, as pessoas se matriculam na academia também com essas expectativas altas, achando que em 2, 3 meses vão estar mega sarados, entrando no biquíni e sem barriga, enfim. É uma característica da nossa sociedade moderna isso. Você quer fazer uma aula de inglês, você quer estar falando na segunda aula. Você quer estudar piano, canto ou o que seja, você quer estar
mandando super bem na segunda aula. E as coisas não funcionam assim, todo aprendizado leva um tempo. E aqui a gente percebe é que as pessoas são muito duras consigo mesmo, traçam metas irreais e acabam se frustrando e muitas vezes desistindo dos estudos por conta disso. E o que seria uma meta possível? Obviamente, a sua meta possível vai depender muito do seu ponto de partida, né? Então, aí entram uma série de fatores, como você é como estudante, que tipo de faculdade você fez, você levou a sério sua faculdade, você não levou a sério sua faculdade, foi daquele que fez as disciplinas optativas, né? Truco 1, truco 2, chopada 1, chopada 2, ou você realmente levou a sério a faculdade na época certa, enfim. Há quanto tempo você está sem estudar? Uma série de fatores aí que influenciam nisso. E é óbvio que uma pessoa que, como eu, por exemplo, se formou em 2009 e tem que aí dar conta de toda uma mudança legislativa, de toda uma mudança de entendimento jurisprudencial, não pode pretender estar competitivo no mesmo tempo que o moleque que saiu da faculdade ano passado e fez a OAB direto, está estudando desde então e nunca parou de estudar, né? E para nós que precisamos de um pouco mais de tempo, as nossas metas têm que levar em conta esses fatores. Então, você vai começar hoje. Você tem que entender isso. Você tem que esquecer edital agora. Se está saindo edital para o concurso que você tem vontade de fazer agora, esse edital não é o seu é o próximo. Você decidiu o que você quer fazer, você vai primeiro fazer uma etapa de estudos extensiva pré-edital. Essa etapa extensiva pré-edital pode demorar 12, 18, 24 meses, vai depender de cada pessoa. Essa etapa extensiva, ela pode ser feita através de videoaulas, através de resumos de livro, enfim, como a pessoa preferir. E atualizando, enfim, os materiais, com a jurisprudência, o estudo da jurisprudência é um capítulo à parte que a gente vai falar em outro momento. Tendo feito esse estudo extensivo pré-edital, aí você vai passar para o estudo intensivo pré-edital. Aí você vai começar a reler teus resumos ou PDFs ou o que quer que seja. Você vai passar a reler o teu material, só atualizá-lo, ler a lei seca com mais intensidade. No estudo extensivo, a leitura da lei seca é de forma a compreender os artigos. Você está lendo a doutrina ou você está assistindo a aula, um artigo é mencionado, você vai lá, lê e grifa. Agora, no estudo intensivo pré-edital, a leitura da lei seca é mais intensa, mais diária, aí já tem um outro momento de memorização dos dispositivos de lei. A gente vai conversar também sobre esse método de leitura em outro momento. E aí, depois desse estudo extensivo pré-edital, da parte do estudo intensivo, onde você vai estar intensificando a lei seca, onde você vai inserir as questões. Porque no estudo extensivo, as questões têm uma finalidade que é só verificar se você compreendeu ou não. Porque o estudo extensivo você está compreendendo a matéria. No estudo intensivo é onde você quer fixar a matéria. Onde você vai estar relendo, revendo, fazendo questões, lendo lei seca. O que acontece é que a maioria das pessoas quer começar por essa fase, sem fazer a fase extensiva. E aí o que acontece? Você não memoriza e não fixa algo que você não compreende. E é muito difícil você compreender algo em toda a sua plenitude lendo material resumido, PDF,
sinopse, aula de cursinho. Findo esse período de intensivo pré-edital, ele vai durar o tempo que for. Você vai ficar revendo até a hora que... Aí sim, começa os boatos do seu edital. Você está lá no intensivo pré-edital. Quando finalmente o seu edital sai, aí é o momento de você estudar o edital, ler o edital e verificar se tem alguma coisa complementar, se tem alguma disciplina que você não tinha estudado que entrou no edital, às vezes de surpresa. Se tem alguma lei específica que esteja sendo cobrada e que você vai precisar inserir no seu estudo. E é a hora de você fazer a sua reta final. Aí o estudo de reta final, o estudo pós-edital, ele é para apagar incêndio, ele é para reforçar os pontos de maior incidência. E para você reforçar os teus pontos de maior dificuldade. Então, o estudo pós-edital, ele serve para isso. Você vai rever aquilo que cai mais naquela prova. E aí, tudo quanto é cursinho, faz a sua análise de edital, tá assim, né, no YouTube, às vezes tem 2, 3, 4 cursinhos na mesma semana fazendo análise de edital. Você vai se esbaldar. E então você vai ter os temas de maior incidência daquela prova, daquele cargo, e você também, ao longo do seu estudo intensivo pré-edital, você vai descobrir quais são os pontos da sua maior dificuldade. E você pode ir até construindo um material de revisão de véspera. Também podemos falar isso em outro momento, depois vocês me cobram. E na reta final você vai rever, então, esses pontos da tua maior dificuldade, os pontos de maior incidência, e você vai cair dentro da lei seca e das questões. Basicamente isso. Então, são 3 momentos de estudo muito distintos, que têm finalidades e características muito diferentes, que precisam ser levadas em conta. E o que eu mais vejo são pessoas querendo iniciar, muitas vezes depois de muito tempo sem estudo, querendo iniciar direto pelo estudo intensivo, com rotação de ciclos, com alternância de disciplinas, e acaba se frustrando porque não tem o resultado que gostaria. E às vezes ainda pior, a pessoa resolve estudar quando o edital já está em cima ou quando o edital já até saiu, e aí acha que vai fazer milagre em 90 dias. Aí é bem complicado mesmo. Bom, gente, era basicamente isso que eu tinha para falar de início sobre planejamento de estudos. E a gente vai falando mais e na sequência pretendo fazer mais vídeos como esse. E se vocês quiserem deixar perguntas no meu direct, temas que vocês acham interessantes serem abordados, que vocês gostariam de me ouvir falar, então é só deixar aí no direct que eu vou coletar esses temas e eu vou transformando isso em vídeos que a gente vai postando aí ao longo da semana. Ok? Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil para vocês. Deixo aqui o meu abraço, que agora eu vou malhar um pouquinho. Beijo!